Queridos, nesse mês nós estamos falando um pouco sobre a questão da oração, a importância de que é a oração na vida do cristão. E nós hoje vamos estar falando um pouquinho na nossa EBD também sobre a oração, mas também nós vamos estar vendo como que nós descobrimos a vontade de Deus através da oração. E vamos ter alguns exemplos. Então, eu te convido a pegar a sua Bíblia e vir comigo para estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui na nossa IBD, nessa classe online, onde que hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a oração e também a vontade de Deus. E eu te convido a pegar sua Bíblia e ler comigo o texto de João, capítulo 15, versículo 7. Esse texto ele vai dizer assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pois bem, é uma questão interessante nós falarmos sobre a oração, porque a oração é algo fundamental na vida do cristão, né? E nós podemos ver dia após dia de que para nós sabermos qual é a vontade de Deus, para nós nos comunicarmos com Deus, nós precisamos falar com Ele, e é através da oração que nós falamos com o nosso Pai. E quando se fala essa questão de oração, de você obter resposta, de nós, né, na verdade, obtermos a resposta, ouvirmos a voz do Senhor, é algo que é importante, porque nós devemos ter os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Nós vamos desenvolver um pouquinho hoje nessa lição justamente acerca da vontade de Deus, como que nós descobrimos a vontade de Deus na nossa vida através da oração. A Bíblia ela vai nos garantir de que a oração que é feita de acordo com a vontade de Deus, ela vai ser atendida, ela vai ser respondida. Então, nós devemos, como a palavra de Deus também diz que nós, às vezes, não recebemos a bênção, é porque nós não sabemos pedir. Então, é esse o ponto importante ao qual nós devemos aprender a fazer, né? Nós devemos, dia após dia, aprender a fazer, que é pedir de acordo, pedir da forma correta. Por exemplo, você está aqui um exemplo, talvez um filho queira algo do pai, mas não pede da forma correta, ou não sabe se expressar, ou talvez na hora de fazer aquele pedido, fale de uma forma um tanto quanto agressiva, explosiva, e o pai vai lá e diz que não. Então, essa criança, ou esse jovem, ou esse filho, ele vai deixar de receber a bênção justamente porque não soube pedir. Então, ou então se pede e não recebe exatamente aquilo, recebe alguma outra coisa, ou se é uma questão de presente, por exemplo, recebe um outro presente que não era aquele que ele queria, justamente porque não soube explicar, não soube pedir direito. Assim a palavra de Deus também nos orienta, de que nós muitas das vezes não ganhamos, não recebemos a bênção porque nós pedirmos mal. Então, quando a oração, a nossa oração, nossos pedidos que nós elevamos a Deus, eles são feitos da forma correta, de acordo com a vontade de Deus, eles vão ser atendidos. A oração, gente, ela é a motivação para aquele que ora, ou seja, ela é a motivação diária para a nossa vida, ela é a demonstração de obediência à palavra de Deus. Também, essa oração que é sincera, que é verdadeira, ela vai ser respondida. Talvez não seja aquela resposta que você e eu desejamos, mas Deus ele vai nos responder. Deus ele vai falar ao nosso coração de uma forma poderosa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Uma vida de oração nos torna cada vez mais perceptíveis à vontade de Deus, ou seja, nossos ouvidos espirituais vão estar sensíveis, nosso coração vai estar aberto, porque quando Deus falar ao nosso coração,
que ele vá falar de uma forma muito clara, não vamos ter dúvida nenhuma de que é o Senhor que está falando, que está respondendo nossa oração. Muitas das vezes Deus ele responde nossas orações e nós ainda ficamos voando, como se estivéssemos no mundo da lua, ainda esperando com que Deus respondesse às nossas orações, sendo que Ele já respondeu faz tempo. Ou seja, nossos ouvidos não estão sensíveis, à voz de Deus. Deus ele está dia por dia desejoso a falar comigo, a falar contigo, a falar com a igreja dele, e muitas das vezes a igreja está dispersa, Então Deus ele fala uma, duas, três, quatro, inúmeras vezes, e a igreja do Senhor ela não consegue perceber que o Pai está falando, Justamente porque não tem esse ouvido sensível à voz de Deus, Porque, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui do Salmo 23, e eu já li um livro que fala assim, nada me faltará, que é baseado no Salmo de número 23, de que nesse livro fala que a ovelha ela reconhece a voz do seu pastor. Creio que os irmãos já tenham visto algum vídeo na internet, ou no YouTube, ou em qualquer outra rede social, não importa a forma que seja, mas que várias pessoas tentam chamar as ovelhas e elas não vêm. Mas quando o seu pastor chama, todas elas se agrupam, próximo a eles, ou seja, elas ouvem a voz do seu pastor, o assovio, ou a forma de comunicação, e elas entendem que ele está falando com elas, ele está chamando. E assim, Deus ele está fazendo com a igreja nos dias atuais, está desejoso de falar, está tentando inúmeras vezes, e muitas das vezes a igreja ela está dispersa, ela não consegue identificar a voz do seu pastor. A igreja nos dias atuais, ela sofre com um problema sério, porque muitos pastores, existem muitos pastores e pastores, mas o verdadeiro pastor, ele chama, ele convoca, ele fala, mas a igreja ela não consegue perceber porque os seus ouvidos estão não tão sensíveis, mas assim, a igreja ela vai para o lado onde que o vento levar, Então, é uma atenção que nós devemos ter justamente porque quando nós estamos ligados com Deus em oração, é algo certo de que nós vamos ouvir e vamos entender de uma forma muito clara, muito nítida, que é o Senhor que está falando conosco. Então, todo crente, isso aqui é um fato, todo cristão, ele é desejoso de ter uma oração eficaz. O que seria essa oração eficaz? Uma oração que é respondida, que ele clama ao Senhor e o Senhor, não, talvez de imediato ou não, mas Deus responde, o Senhor responde. E o desejo de todo cristão deve ser esse, Se não é o seu desejo, o meu desejo, se ainda não é esse, ele deve se tornar um alvo para a nossa vida, de sermos, de falarmos com o nosso Pai, de nos comunicarmos com o nosso Pai e Ele responder a cada um de nós. Então, é uma oração eficaz. Também existe um livro que é muito conhecido do pastor Jung Cho, até esse pastor faleceu recentemente, que o título é A Oração Eficaz. E nesse livro ele ensina, aos olhos, creio que também pelos anos de ministério, a igreja dele era a maior igreja do mundo, que é na Coreia do Sul, formas que ele colocava de fazer orações específicas, E ele denominou esse livro como Oração Eficaz, porque quando ele entendia que quando o cristão orasse daquela forma, de uma forma específica, por assuntos específicos, de uma forma específica, Deus atendia a oração do cristão. Então, esse livro também é muito bom, se os irmãos tiverem acesso a esse livro, é importante, eu denomino que seja importante nós aprendermos a fazer orações específicas, mas no geral, a nossa oração, os nossos ouvidos têm que estar sensíveis à voz de Deus e nós devemos ter intimidade com o Senhor. Essa é a verdade. Talvez não precise ter tantas técnicas para a oração, até porque no livro ele não ensina exatamente técnicas, mas ele demonstra como fazer uma oração específica, porque tem pessoas que têm dificuldades em fazer orações específicas, mas o importante é nós termos essa intimidade de falar com o nosso Pai. E Jesus ele declarou que as orações dos discípulos elas seriam atendidas se eles guardassem e praticassem a sua palavra. Então, olha só, dentro da palavra que vai estar lá, dentro dos evangelhos ali, Jesus ele anuncia dessa forma de que
se guardassem e se praticassem, né, a palavra dele, os pedidos seriam atendidos, as orações seriam atendidas. Então, nós devemos, dois pontos aqui importantes, é nós guardarmos todos os ensinamentos e também praticar todos os ensinamentos, porque não adianta nós guardarmos e não colocá-los em prática, né? Devemos pô-los em prática dia após dia. Gostaria de ler com os irmãos o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 22. Esse texto aí vai dizer assim, né? E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, o que o texto ele vem trazendo para cada um de nós, de que os pedidos foram atendidos porque eles obedeceram os mandamentos, ou seja, a questão da obediência, né? E fizeram tudo que era agradável ao coração de Deus. Então, é muito similar ao que Jesus ele falou, que era para guardar e praticar. Então, assim, eles obedeceram tudo aquilo que foi ensinado, eles guardaram no seu coração e dia após dia colocavam em prática. Então, também aqui já começa a receita para que a minha oração e a sua oração ela seja atendida. Nós devemos guardar os ensinamentos, colocá-los em prática, nós devemos ser obedientes e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Também é fundamental que você e eu sejamos homens e mulheres que saibamos manejar bem a palavra de Deus, ou seja, que sejamos conhecedores literalmente da palavra de Deus. Não somente ler a Bíblia, talvez quando eu peça para ler os versículos aqui, ou então quando chega lá no templo, nos dias de culto, nos dias de estudo, abrir ali a Bíblia, mas sim ter uma vida saudável, de não só de oração, mas também de leitura da palavra de Deus. Então, porque Deus também ele fala através da sua palavra. Então, ele fala ali, ó, o livro ali, o manual, o livro da capa preta, hoje tem livro de capa florida, de tantas outras cores, mas a essência desse livro é a mesma. E através desse livro, que é a Bíblia, né, a palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, que é inspirada por Deus, é através desse livro que Deus ele vai falar conosco. Então, precisamos manejar bem a palavra de Deus, conhecer bem a Bíblia, conhecer os ensinamentos, já que nós devemos guardar os ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida, então nós devemos conhecê-los, né? Porque como é que eu vou colocar em prática algo que eu não conheço? Como é que eu vou botar certas situações em prática na minha vida e guardar os ensinamentos na minha vida, no meu coração, se eu não conheço, né? Se eu não os conheço? Então, você e eu, queridos, devemos ser homens e mulheres que não somente leiam, que não somente oremos ao Senhor, mas sim que tenhamos uma vida saudável de oração e também de leitura da palavra de Deus, porque é através da Bíblia que Deus ele vai falar conosco. Um exemplo de forma de pedir, né, que não foi algo agradável, foi tem um texto em Tiago que vai falar sobre que Tiago e João eles fizeram um pedido errado e Jesus os repreendeu. Né? E a questão foi, o contexto aqui no resumo seria de que eles perguntaram a Jesus se queriam que fizessem com que descesse fogo do céu e se destruíssem todas as coisas. E Jesus ele repreendeu dizendo, não sei de que espécie, de que espírito vocês estão servindo, porque o Filho do Homem não veio para, como eu posso dizer, dissipar as vidas, não veio para matar, e sim para salvar as vidas. Então, esse pedido aqui que eles fizeram talvez de orar ou de clamar ao Senhor ali para que descesse fogo, destruísse ali o povo, destruísse as pessoas, né, a questão do pecado, esse pedido foi muito errado. Então Jesus ele repreendeu, porque foi um pedido não bom, não agradável ao coração de Deus. Então por isso que nós devemos saber pedir e os nossos pedidos eles têm que ser agradáveis, têm que ser de acordo com a palavra, que esteja em obediência à palavra de Deus, aos ensinos, né, que nós venhamos colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. Então, esse é um exemplo, né, negativo que eu citei aqui, e nós devemos deixar esses exemplos de lado, essas coisas negativas. Também a vontade de Deus ela tem que ser soberana, né? Ela é soberana, ou seja, muitas das vezes podemos até ter uma intimidade com Deus, estarmos ligados com Deus e fizemos algum pedido que não seja aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então,
a vontade dele vai prevalecer sobre a nossa vida. Nós já falamos sobre isso, talvez em alguma outra lição, e isso é uma forma muito clara, porque a vontade do Senhor, já que nós somos servos, né, a vontade do nosso Senhor que prevalece sobre a nossa vida. É impossível, né, se eu posso dizer assim, né, que sejamos íntimos dele, né, e não conhecermos a sua vontade. Então, você e eu, queridos, quando vivemos uma intimidade com Deus, ele vai estar falando no nosso coração sempre, ele vai estar falando comigo, contigo, e nós vamos sempre conhecer a vontade do nosso Pai. Né? À medida com que você e eu vamos conhecendo a Deus, ao nosso Senhor, conhecendo a palavra de Deus, é um fato de que a palavra, né, dele vai sendo gravada nos nossos corações e que nós, dia após dia, vamos conhecendo a vontade de Deus. Essa vontade do Pai para a nossa vida, ela vai se tornando muito evidente. Né? Dia após dia, ela vai ficando cada vez mais clara. Né? Não vai ter dúvidas no nosso coração acerca daquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Então, por isso que nós devemos buscar a intimidade com o Senhor, falando com o Senhor, clamando ao Senhor, separando um momento de oração, separando um momento também para jejum, um momento de leitura da palavra de Deus, né? Refletindo na palavra de Deus, nos ensinamentos. Isso é fundamental para o crescimento do cristão, né? Ou seja, de cada um de nós. Eu gostaria aqui de falar para os irmãos 2 exemplos de oração de que foram atendidas. Eu vejo que as orações que não são atendidas são, por exemplo, pedidos que são de uma forma tanto quanto egoísta, talvez onde que os irmãos busquem um status social, ou seja, o tal do hedonismo, né, que é você olhar para o seu próprio umbigo, né, você não se importar com os próximos e sim se importar consigo, com a sua vontade, com o seu eu, né? Então, esse tipo de oração não é agradável ao coração de Deus. E não é o foco dessa lição de hoje. E sim, o foco da nossa lição hoje é descobrirmos, né, como que vamos conhecer a vontade de Deus. E por isso que eu vou falar das orações que foram atendidas por Deus. Né, vou citar aqui 2 exemplos. O primeiro vai ser o de Salomão, uma oração muito simples, né, foi sem rodeios, se assim eu posso dizer, não teve muitas palavras, ele foi direto e Deus atendeu. Né? E essa oração está no texto do livro de 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10. Né? E o texto vai dizer assim: Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai, Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Né? Então, o que Salomão pediu? O que ele pediu? Sabedoria. É fundamental o cristão ele ter sabedoria até para agir no dia a dia, em diversas situações. Se alguém chega para você, querido, e te pede um conselho, como que você vai agir, o que que você vai falar, talvez a tua palavra ela tenha tanta importância para essa pessoa de que ela vai correr atrás de você para receber seu conselho. E se você não tiver sabedoria, você pode tanto levar a vida dessa pessoa para um lado negativo, né, para um lado talvez uma questão de morte espiritual, uma questão até de morte física, ou talvez fazendo ela perder seus bens, perder aquilo que ela tem de melhor, sua família, quanto a tua palavra também pode destinar a vida dessa pessoa para o caminho reto, para o caminho justo, para o caminho que guie essa pessoa para os braços do Pai. Então, esse é um exemplo assim de coisas que podem acontecer, né? Que realmente dia após dia sempre tem alguém que pede um conselho, alguma coisa assim. Então, você, querido, tem que ter sabedoria, né? Você aconselhar, você precisa ser uma pessoa sábia. E Salomão ele pediu sabedoria ao Senhor. Eu não vou ler o texto aqui, mas de imediato o Senhor concedeu, tanto que Salomão foi o homem mais rico do mundo na sua época, né? Ele pediu realmente a sabedoria ao Senhor para não somente conduzir o povo ali,
né, mas eu calculo e denomino que sabedoria para tantas outras coisas, como nós podemos ver quando lemos a palavra do Senhor acerca de Salomão, dessa sabedoria. Então, o exemplo que nós devemos fazer é justamente uma oração simples, uma oração sem rodeios, uma oração, como eu posso dizer, sem firulas, como muitas das vezes nós ouvimos pessoas usando palavras rebuscadas, onde que talvez nem conheça o significado das palavras, né? Mas foi uma oração sincera. Então nós podemos ver que a oração de Salomão é uma oração simples e sincera, e o pedido foi atendido. A palavra de Deus também ela vai dar que a Bíblia, né, ela vai dizer que toda a sabedoria Deus ele nos dá de uma forma liberal, ou seja, você pode pedir sabedoria, clamar por sabedoria e Deus ele vai conceder essa sabedoria a você. Também, se eu não me engano, esse texto vai falar em Tiago 1,15, os irmãos podem estar conferindo aí. Um outro exemplo de sabedoria foi do profeta Elias, né? O texto lá em 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler o versículo 36 ao 38, 36, 38 e 39, né? Esse texto ele é uma história interessante. Vamos ler primeiro esse texto aqui, depois eu explico o contexto dela, né? Aí o texto ele vai dizer assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que aconteceu nessa questão aqui? O profeta Elias lançou um desafio para os profetas de Baal, né, dos deuses lá de Baal, e ficou combinado da seguinte forma, isso também não resumo, os irmãos depois podem estar lendo o texto de Reis, né, que vai falar assim, de que ele fez um desafio, que se eles servissem ao Deus verdadeiro, que descesse fogo dos céus e consumisse ali o holocausto, tudo aquilo que estava ali. Né? Na verdade, aquele que servisse, né, seria melhor, colocando uma melhor forma, aquele que servisse ao Deus verdadeiro, que descesse fogo dos céus. E somente Elias conseguiu fazer isso. Então, a oração de Elias, né, um homem que era realmente ligado a Deus, ela foi atendida de imediato, onde que o fogo desceu e consumiu todas as coisas ali, consumiu todo o altar, tudo que estava ali próximo do altar, né, e todos reconheceram de que Elias servia ao Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro. Né? Então, nós podemos ver nesses dois exemplos de que as orações desses homens de Deus, homens que eram ligados, né, a Deus, tinham essa intimidade com Deus, ela foi atendida de imediato. E isso também vem provar para cada um de nós que a nossa oração também ela pode ser atendida. Basta nós sabermos pedir de acordo com a vontade do Senhor. Então, queridos, concluindo essa lição, você e eu devemos saber pedir a Deus da forma correta, mas como foi falado aqui nos ensinamentos, de que nós devemos guardar os ensinamentos, guardar, né, a palavra de Deus, gravar essa palavra de Deus no nosso coração, colocá-las em prática, viver em obediência e fazer aquilo que agrade o Senhor. Também ter uma vida de intimidade com Deus, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós desejamos saber quais são os planos, os projetos que Deus ele tem para a nossa vida, mas nós não buscamos saber isso diretamente de Deus. Talvez buscamos no nosso próprio entendimento, e a palavra de Deus em Provérbios vai falar que o homem não deve confiar no seu próprio entendimento, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. O Provérbios vai falar assim. Então, você e eu, queridos, que somos servos de Deus, nós devemos ter a nossa vida espiritual alimentada através da palavra do Senhor, através da oração, para que nossos ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus, porque eu creio que Deus está falando ao teu coração, ao meu coração dia após dia, mas muitas das vezes a cera espiritual, né, ela tampa nossos ouvidos de tal forma que nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus ele quer. Né, e ele está pronto para atender nossas orações. E como foi falado, devemos saber pedir da
forma correta para que Ele atenda às nossas petições. Então, que você e eu possamos aprender a pedir a Deus de uma forma correta, olhando os exemplos aqui de homens que pediram, Salomão que pediu sabedoria e Deus concedeu sabedoria. Então que você também e eu possamos pedir sabedoria a Deus, e Elias que pediu para que o nome de Deus fosse glorificado, fosse honrado mediante aquele povo, ali diante dos servos, ali dos profetas de Baal, e assim Deus permitiu. Então, muitas das vezes, podemos passar por situações onde que o nome de Deus ele precisa ser louvado e glorificado. E se nós vivermos ligadinhos com Deus, tendo essa comunicação direta com Deus, com certeza o nome dele nunca vai ser envergonhado e as pessoas vão reconhecer de que você e eu somos servos do único Deus verdadeiro. Então, isso vai depender, essa vida de conhecer mais da presença de Deus vai depender de nós, de conhecermos a vontade dele para a nossa vida, vai depender da minha e da sua disposição. Tá bom? Espero que Deus abençoe a tua vida. Antes de encerrarmos, vamos estar falando com o Senhor para que Ele nos ajude a sermos homens e mulheres dispostos e com os ouvidos sensíveis à voz dEle. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Também no nome de Jesus que nós possamos ter, Deus, sabedoria, termos também, Deus, intimidade contigo, que nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz, que nós sejamos homens e mulheres desejosos de ter uma vida ligada com o Senhor, uma vida de obediência à tua palavra, também, Deus, uma vida onde que nos coloquemos diante do Senhor como sacrifício santo e agradável, podendo, Deus, sermos, que também possamos ser homens e mulheres conhecedores da tua palavra, como aqui no estudo foi falado, que sejamos homens e mulheres que saibamos manejar bem da tua palavra, ou seja, todo o conhecimento, todo o ensinamento, nós possamos conhecer, Deus, e gravá-lo no nosso coração, e também, Deus, colocá-los em prática dia após dia, assim que o Senhor esteja nos capacitando, que o Senhor esteja nos guiando, nos conduzindo, nos abençoando por onde nós passarmos, e que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Essa é a oração que eu te faço, agradecendo por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Aquele recadinho, aquele convite. Quinta-feira, estudo, campanha de oração. Os irmãos estão convidados a estarem lá conosco. E também convide seus parentes e vizinhos. Escola dominical, domingo, 9h15. Se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho da palavra do Senhor. E culto de louvor e adoração, domingo às 18 horas. Também você é nosso convidado. Então, convide seus amigos, parentes, levem para que eles conheçam um pouco mais sobre Deus, que eles ouçam também e sejam alcançados pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, que Deus abençoe essa semana que se inicie, que seja uma semana de bênção, uma semana próspera. Se vier dificuldade, que não venhamos esmorecer, porque Deus ele está pelejando por nós. Então, que vocês fiquem com Deus, queridos, e até a próxima.